Boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma web aula. É uma grande satisfação contar com a presença de vocês neste momento de diálogo, reflexão e aprendizagem. O tema da nossa web de hoje é Plano de Prevenção ao Assédio, à Violência e a outras discriminações no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. Promover ambientes de trabalho mais seguros, respeitosos, inclusivos e acolhedores é um compromisso de todos nós. Falar sobre prevenção ao assédio, à violência e às diferentes formas de discriminação é fundamental para fortalecer relações de trabalho baseadas no respeito, na dignidade, na ética e na valorização das pessoas. Para compartilhar conosco seus conhecimentos, experiências e saberes sobre esse importante tema, temos a honra de receber Keila Regina Oliveira, coordenadora de Gestão do Trabalho da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, SES-MS. Keila, agradecemos imensamente sua presença e disponibilidade em estar conosco neste momento de construção e compartilhamento de conhecimentos. Seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Bom, gente, boa tarde a todos. Bem bacana aí o número de pessoas que está presente aqui nessa web aula, para a gente falar um pouquinho de um assunto que para muitas pessoas ainda está distante da realidade. Só que é um tema emergente, urgente, necessário. E a SES vem tratando disso com muita responsabilidade há quase um ano, né? Que a gente está com um grupo que construiu o plano de prevenção e enfrentamento ao assédio e à violência e discriminação no trabalho. Esse grupo foi um grupo designado, ele foi instituído, e a partir deste grupo, dessa construção, junto também com o Comitê de Equidade no âmbito da gestão do trabalho da SES, Mato Grosso do Sul, e aí no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul, a gente vem fazendo uma discussão junto com a consultoria de todas as formas de violência, de todas as formas de inclusão. A SES tinha um compromisso de ter um documento que balizasse e que fizesse com que todos nós, servidores, prestadores de serviço, e aí a gente inclui alunos, prestadores, todo o corpo que forma a Secretaria de Saúde. E a educação não está distante disso, por isso que a gente está neste movimento hoje. Nós vamos apresentar para vocês esse plano da SES, né? Essa resolução já foi publicada e nós estamos, neste momento, terminando a construção da nossa rede de acolhimento, da nossa identidade visual para este plano, até porque isso vai ser um processo de educação permanente, isso vai ser um processo que eu sempre falo que falar sobre assédio, sobre violência, é a gente tratar de um assunto que, para muita gente, é uma desconstrução, né? Uma desconstrução de uma estrutura, desconstrução de uma identidade que a pessoa provavelmente vive ou se existe a partir disso. Então, o plano é bastante sério com relação a isso. Ele cabe a todos os trabalhadores da SES e ele é um processo educativo, tá? O plano é um processo educativo, é um processo de formação de pessoas novas para este momento, porque a gente precisa de uma nova visualização das pessoas com relação ao assédio, à violência e discriminação no trabalho, né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo ou discriminando ou assediando sem saber que está fazendo, porque muitas vezes isso faz parte do nosso contexto de vida, tá? Mas eu vou compartilhar aqui para vocês a apresentação do plano, tá? Para vocês terem conhecimento dele. Ele está válido, né? Ele já vale no âmbito da secretaria, de toda a secretaria, tá?
Bom, gente, então esse é o plano, né, de prevenção e enfrentamento ao assédio e à violência e discriminação no trabalho, no âmbito da Secretaria de Estado do Mato Grosso do Sul. Ele é um plano que provavelmente ele vai para dentro da nossa política estadual de gestão do trabalho e educação na saúde, porque ela também vai balizar todos os processos de gestão do trabalho para os municípios também. Tá? Então, hoje o plano está constituído assim. Então, tá, gente, o propósito do plano é estabelecer diretrizes claras para promover um ambiente de trabalho seguro, ético, saudável e respeitoso. Aliamos nossas práticas com a dignidade humana, a equidade, o respeito às diversidades e a proteção integral da saúde de quem faz o SUS acontecer. Ou seja, nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente não se sente parte dessa engrenagem e a gente é. Então a gente precisa realmente ter esse ambiente que proporcione uma qualidade de vida no trabalho, né? Que faça uma proteção integral dessas pessoas que fazem esse SUS acontecer. Então, a gente tem um foco em ações permanentes de prevenção, de acolhimento humanizado, escuta qualificada, pautada na justiça e na integridade pública. A gente foi feito, né? A gente tem feito isso, né? Um diagnóstico institucional, né? Como que está a nossa realidade, a realidade da secretaria. Então, a gente tem bom, gente, então tá falando dessa complexidade, né, da organização Secretaria de Saúde, né? Então, por que que a gente é tão complexo? Porque a gente tem essa assistência direta à população. Embora muitas vezes a gente esteja um pouco distante lá da assistência lá, da mão na massa, né, das pessoas que estão no dia a dia, né, com os usuários, a gente faz parte de uma engrenagem necessária para que aquela assistência lá configure da melhor forma possível, né? Então, a assistência direta à população, serviços de urgência, emergência, regime de plantão e elevada hierarquização, né? Então, a gente tem o fulano que manda no ciclano, que manda no beltrano. O nosso organograma na saúde, ele é complexo, né? Ele faz com que a gente tenha uma pirâmide, né? Uma pirâmide na organização. E essa pirâmide, muitas vezes, gera também essa complexidade organizacional. E aí, o outro diagnóstico que a gente tem são os riscos psicossociais. Então, a gente trabalha em ambientes de alta pressão, inerentes à saúde pública, né? Normal, não tem como a gente pensar em saúde pública na maré mansa. Não é isso que acontece, a gente está sempre sob muita pressão. E isso também é histórico, né? Não dá para a gente pensar que está acontecendo agora, é só na minha vez, isso está acontecendo comigo. Não, isso sempre aconteceu, sempre foi assim, né? E essas pressões, né, a pressão, hierarquização e o nosso contexto vai fazer com que seja potencializada a vulnerabilidade ao assédio, né? Porque a gente muitas vezes é levado pela pressão, pela hierarquização, ter atitudes que na concepção dos líderes ou do gestor ou de um outro trabalhador, porque né, a gente vai falar de assédio que acontece em todos os níveis, tá? Vertical, horizontal, bilateral, né? Então, em todos os níveis acontece o assédio. E aí, o que é isso? Vai fazer com que tenha mais probabilidades da gente estar cometendo as violências e o assédio e a discriminação. E isso a gente tem, claro, né, impactado muito na saúde. Registros de afastamento relacionado à saúde mental. Até 10, 15 anos atrás, se nós pegássemos a prevalência de CIDs nos profissionais de saúde, era assim, uma diferença gritante entre o CID-M, que é o CID de doenças osteomusculares, ela era várias vezes maior. E hoje a gente tem quase igual o CID-F, que é da doença mental e comportamental. Então, a gente está igual com as doenças
osteomusculares e as doenças mentais. Então, aumentou muito o número de trabalhadores com adoecimento mental. Tá? Então, isso também é um impacto bastante grande, visto que a gente perde muito trabalhador, né? A gente tem um índice de absenteísmo por adoecimento muito aumentado, e isso leva a uma sobrecarga de trabalho nas equipes, faz com que essas equipes se sintam sobrecarregadas, e aí a gente entra naquele ciclo, né? Servidor sobrecarregado, que acaba adoecendo pela sobrecarga, aí menos um, é menos um, é menos um, quando a gente vê, tem uma equipe que tem 3, 4, uma equipe de 5 tem 3, 4 com adoecimento mental. E ele vai chegar, é uma conta que vai chegar para todo mundo, se a gente não cuidar e se a gente não fizer alguma ação necessária, tá? E aí, dentro do nosso plano, quais são os princípios orientadores, né, para que a gente tenha construído esse plano? O nosso centro é o trabalhador, né? O centro dessa prevenção é o trabalhador, tá? Então, a gente tem como princípio não revitimização, né? Dignidade da pessoa humana, respeito à diversidade e equidade, não discriminação, proteção integral à saúde e confidencialidade por conta dos processos legais mesmo. Além de ser necessária a confidencialidade do atendimento, né? Desse atendimento. Como que a gente pode proporcionar a esse trabalhador no processo de acolhimento que ele tenha segurança para falar das suas dores, daquilo que lhe aflige, do assédio que ele está sofrendo, da discriminação que está sofrendo, né? Então, a gente precisa ter isso como um princípio orientador da nossa prática, e isso está definido dentro do nosso plano, lá no nosso artigo 2º. Aí, o alcance do plano, né, para quem que ele se aplica, né, é a proteção integral independente do vínculo funcional. Então, por isso que eu falei que ele cabe a todas as pessoas que atuam de alguma forma na Secretaria de Estado de Saúde. Então, é para servidores efetivos, servidores comissionados, estagiários e residentes, terceirizados, prestadores de serviços, colaboradores externos. Então, 100% das pessoas que atuam na SES, de alguma forma, precisam estar ao alcance das ações desse plano. Então, a gente tem a diretriz do Ministério da Saúde, que já tem o seu plano de enfrentamento. Lá, a diretriz principal deles é tolerância zero ao assédio e às violências no trabalho. A gente pensou em colocar aqui também, sabe? Tolerância zero. Porém, a gente entende que a gente é um Estado que a gente está num processo ainda de construção. Então, a gente colocou como necessário que a SES não vai tolerar, né? Não ir tolerar significa que a gente vai conversar, a gente vai orientar, a gente vai promover, a gente vai sensibilizar, antes da gente ter um processo de correção. Então, tudo isso vai ser feito para que a gente possa um dia falar bem assim: a SES tem tolerância zero com assédio e discriminação e violência no trabalho. Então, assim, a regra do respeito se aplica a 100% dos trabalhadores. Então, 100%, né, desses atores aí que compõem a Secretaria de Saúde está dentro deste universo que o plano se aplica. E aí a gente tem, né, uma matriz das ameaças, né, dentro do processo de trabalho, dentro da secretaria e dentro deste plano, tá? Então, o que a gente vai conversar primeiro? Primeiro a gente vai falar sobre os conceitos, né? Porque como que eu sei que eu estou assediando? Como que eu sei que eu estou praticando uma violência no trabalho? Então, a gente tem alguns conceitos dentro do plano, tá? Que é o conceito estruturado para a secretaria, tá? Então, a gente está seguindo
uma diretriz da OIT, tá? Então, é aquilo que está sendo colocado no mundo como sendo os gatilhos, tá? Assédio moral. Isso virou uma palavra muito comum, né? Muito comum. A gente tem, assim, uma fala bastante grande dos trabalhadores. Eu sofro assédio moral. E o nosso gatilho vai ser repetição e degradação. Então, assim, sempre que houver repetição e degradação, isso pode ser considerado, né, através da conduta abusiva, com palavras, atos, gestos, repetitiva ou sistemática, que atinja a integridade psíquica degradada, o ambiente ou prejudica a carreira daquela pessoa que trabalha. Então, esse vai ser o conceito que a SES tem hoje sobre o que é o assédio moral, tá? E o assédio sexual? O gatilho, ela é de natureza, né, sexual e constrangimento, é uma conduta indesejada, verbal ou física, com propósito ou efeito de constranger, intimidar, humilhar, agravada pelo uso de posição hierárquica, né? A gente precisa muito conversar sobre isso, porque isso é uma situação que eu acho que muitas mulheres, né? Porque 99% dos casos de assédio sexual no mundo do trabalho, quem sofre são mulheres. Tá? Então, é um percentual muito grande de mulheres que são assediadas sexualmente e muitas vezes a gente não tem a noção do que o assédio está acontecendo, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa conversar. E como a gente está falando que o plano vai ter esse papel de conversar, né, sobre, né, a gente ter esses conceitos fundamentais introjetados em nós enquanto pessoas, nós vamos conversar e mostrar o quanto que as mulheres são assediadas e não se veem assediadas ou nem sabem que estão sendo assediadas. Uma outra matriz para que a gente tem dentro do nosso plano é o conceito de discriminação, tá? Então, qual é o gatilho? Distinção e exclusão identitária, que é exclusão baseada no gênero, raça, cor, idade, religião, orientação sexual ou deficiência, anulando ou restringindo direitos no trabalho. Então, assim, isso também é uma coisa que a gente vê muito, muito, né? Como que a gente faz discriminação, né? Aquela pessoa é assim ou é assada, aquela pessoa tem essa religião, tem aquela religião, e aí a gente não nem se dá conta do quanto que a gente está discriminando o outro e que isso hoje vai ser tratado de uma outra forma pela secretaria. A violência no trabalho, o gatilho, é dano e ameaça evidente, né? Ação ou ameaça com alta probabilidade de resultar em dano físico, psicológico, moral, sexual ou institucional. Porque essa parece tão terrível, né, que uma pessoa tenha que ser violentada ao ponto de às vezes ter incapacidade laborativa, ficar tão doente pela violência que sofre no mundo de trabalho, que perde totalmente a sua identidade. Então, é muito sério. E a gente faz isso. Por isso que a gente colocou essas matrizes como sendo os nossos pilares de discussão, de fundamentação, de sensibilização, para que nós, né, possamos nos ver, né, e entender se a gente está ou não praticando alguma dessas violências. Então, o pilar de ouro do nosso plano é a não revitimização, né? Então, o que é isso, né? É a condução de procedimentos de acolhimento, apuração, responsabilização, para que a gente evitar a repetição. Então, eu sou vítima de
violência racial, e aí eu tenho que ficar falando para o fulano, para o ciclano, para o Beltrano, e eu vou repetindo, repetindo. Todas as vezes que uma pessoa que sofre algum tipo de violência tem que ficar falando a mesma coisa, ela vai sendo violentada todas as vezes. Então, não revitimizar é que a gente possa ouvir essa pessoa de uma forma que não seja necessário que aquela pessoa repita tudo de novo. Então, a repetição desnecessária de relato. Então, a gente vai tratar através da nossa escuta qualificada, o sigilo absoluto. Então, quando a gente mudou aqui para este prédio, uma das coisas que a gente focou bastante é que a gente tivesse espaços seguros, né? Porque a gente já tinha entendido que provavelmente a rede de acolhimento ficaria aqui conosco, e como que nós iríamos garantir a todos aqueles atores um ambiente seguro, de sigilo absoluto daquilo que ele está passando, né? E ir para frente ou não com aquilo que ele está falando com a gente, isso tudo vai depender da gravidade, vai depender do trabalhador. Então, isso tudo precisa ser respeitado. Então, um acolhimento vai ser humanizado, prioritário em relação à burocracia. Primeiro a gente acolhe a vítima, primeiro a gente ouve a vítima, depois a gente vê para onde que a gente está indo, tá bom? E aí a gente tem dentro desse nosso plano 4 eixos estratégicos, né? Um ecossistema contínuo, né? Então a gente não para, ele está sempre em movimento, né? Para a mudança da cultura organizacional. Porque a gente também, como eu falei, a gente entende que mudar a forma que as pessoas veem, a forma com que as pessoas agem, é toda uma desconstrução para que a gente realmente tenha uma mudança na cultura organizacional. Porque as discriminações, os assédios e as violências, elas estão dentro da estrutura social, né? Tanto da nossa estrutura social fora do trabalho, como do trabalho também. E aí, nosso primeiro eixo é a prevenção. Então, a gente quer o quê? Que a gente consiga fazer com que as pessoas, entendendo, sabendo, sendo sensíveis, elas possam fazer a prevenção. A gente não tenha que ter nenhum tipo de violência, nenhum tipo de assédio, tá? E aí, como que nós vamos fazer isso? Capacitando, né? Treinando, conversando, fazendo roda de conversa, fazendo um bate-papo, que a gente vai chegar num denominador comum. Terceiro é os nossos canais de acolhimento. Como que a gente vai atender esse trabalhador? E depois que a gente atender o trabalhador, ou atender esta pessoa, não vou falar trabalhador porque é para aquela pessoa, né, que trabalha e que atua. Como que a gente vai atender essa pessoa se ela falar assim, não, eu quero que isso seja investigado, eu quero que isso pare, eu não quero mais sofrer isso, né? Qual vai ser o encaminhamento disso? Então, neste canal de acolhimento, a gente vai poder dar todo o suporte e, a partir disso, da decisão do servidor ou do trabalhador, daquela pessoa, a gente poder fazer os encaminhamentos necessários. Tá? E outra é a gente fazer monitoramento, porque a gente está falando que a gente vai conversar, a gente vai mudar essa cultura organizacional, a gente vai capacitar as pessoas. E aí a gente também tem que ver, depois que a gente faz tudo isso, nos canais de acolhimento, se isso é uma situação que aumentou, que diminuiu, né? Se de repente a gente precisa voltar e reanalisar a forma com que a gente está capacitando, se as nossas ações de prevenção estão sendo ou não efetivas. Então, esse monitoramento e a avaliação do plano, ela vai ser feita de forma sistemática, considerando que a estratégia para o plano funcionar, ela é contínua e sistemática. E aí as nossas ações proativas, né? O que a gente pretende fazer? A gente cria os eixos, né? Agora a gente tem que pensar quais são as ações. No eixo 1, que é o eixo da prevenção,
o nosso objetivo é promover uma cultura institucional ética e inclusiva. E aí a gente vai esbarrar na história das pessoas, né? Porque cada pessoa vai ter a sua história, vai ter a sua construção, vai ter a sua estrutura, e dentro disso, ela vai ter a sua moral, né? E a partir disso, ela vai encontrar com a moral do outro. E aí, como que vai se dar esse encontro, né? Então, a gente quer que nesses encontros na secretaria, a gente consiga promover uma cultura institucional ética e inclusiva. Que eu entenda e respeite o posicionamento do outro, porém, eu também quero ser respeitado, tá? Então, vão ser a ação vai ser campanhas institucionais permanentes de sensibilização, tá? E o destaque é a realização anual da Semana da Conscientização focada na saúde do trabalhador. A gente já tem feito isso, né? Então, isso vai ser, a gente vai institucionalizar isso como uma ação da secretaria anual, que a gente possa fazer uma semana toda pensando nessa saúde desse trabalhador, tá? No eixo 2, que é da capacitação, o objetivo é o quê? Qualificar equipes para identificar e manejar a situação de risco, né? Eu estou vendo que aquele meu coleguinha ali, de uma certa forma, tem algumas falas, tem algumas atitudes que são discriminatórias. O que eu vou fazer? Enquanto profissional, enquanto gestor ou enquanto trabalhador, parceiro do outro, né? Qual é a atitude que eu devo tomar? Então, como que eu devo manejar isso? Tá? Então, a capacitação é justamente para que a gente tenha muitos profissionais qualificados para identificar, né, as ações de violência e manejar essa situação de risco antes que se torne uma coisa irreversível. Então, são capacitações periódicas e obrigatórias para gestores e trabalhadores, né? Com o destaque, o foco prioritário no desenvolvimento de lideranças éticas. Então, a gente está também neste movimento de formar os nossos líderes, capacitar os nossos líderes. Então, a gente já está nesse movimento, a secretaria toda, né? Então, amanhã a gente já vai ter o lançamento do nosso curso, que vai ser um curso que vai capacitar as nossas lideranças, que tem este enfoque também, tá? Então, a secretaria está fazendo isso, esse é um movimento que já está acontecendo, e ele é um movimento contínuo, né? Como todo o nosso ecossistema. Aí a gente tem no nosso eixo 3 os nossos canais, né, de acessibilidade, né? Como que vai ser esses canais, né? Então, é garantir que ele tenha acessibilidade, né, que os trabalhadores tenham acesso, né, com segurança e confidencialidade da sua queixa, da sua dor, né? Então, nós vamos fazer uma ampla divulgação, né? Através da ouvidoria, da USCI, da CGT, de como que são esses canais e qual a necessidade da segurança e confidencialidade. A gente colocou a ouvidoria, a USCI e aqui a Coordenadoria de Gestão do Trabalho, justamente porque são os canais aonde essa demanda vai chegar. Os trabalhadores, eles vão poder fazer as denúncias na ouvidoria do SUS, eles vão poder fazer essa demanda no Fala BR, ou eles podem fazer via telefone, via e-mail, aqui para a Coordenadoria de Gestão do Trabalho, através da Gerência de Atenção ao Servidor. Então, todos esses canais serão canais que devem cuidar muito, muito mesmo, dessa questão da segurança e confidencialidade dos dados, da informação, tá? Então, a gente vai ter a implantação de um protocolo de acolhimento humanizado, que a gente tem 90 dias, agora a gente já está quase terminando o nosso prazo, né? Para que a gente
desse protocolo institucionalizado, separando o acolhimento, né, que é esse receber a demanda, da parte burocrática, da parte investigativa, que daí vai lá para o SCI, tá? Então, assim, a gente vai separar o receber a demanda da correição, tá? Mas aí a gente só vai mandar para a correição, e aí é bom que os trabalhadores tenham essa informação, aquilo que for necessário, porque a gente estava falando que nós vamos fazer prevenção, né? A prevenção, a educação permanente, a capacitação. Então, o que eu estou vivendo é um assédio? É uma violência? Se for, nós vamos acolher essa informação e vamos fazer um encaminhamento para o processo de sindicância. A gente pode atender e mediar um conflito e fazer uma recomendação? Também pode, né? Então, no acolhimento é que a gente vai saber o que vai acontecer, né? Porque vai depender muito da pessoa denunciada, né? Do que a pessoa quer. Porque eu acho que o que é mais importante é entender a dor que aquela pessoa está vivendo. E a partir disso, eu acho que o protocolo de acolhimento humanizado é justamente isso. Eu vou atender, eu vou acolher. E aí depois a gente vai saber se a gente vai ter a prática burocrática e investigativa. Tá? E aí, no eixo 4, que é o monitoramento, né? O objetivo é que a gente possa avaliar continuamente o ambiente e a efetividade do plano, né? E vamos fazer uma aplicação de um instrumento anual de avaliação do clima organizacional. Nós acabamos de fazer a nossa primeira pesquisa de clima da Secretaria de Estado de Saúde, né? Não tinha sido feita essa pesquisa, foi a primeira pesquisa institucional, realmente. E aí a gente fez já a avaliação desses dados da pesquisa do clima e a gente está aí terminando aí a formatação e a forma com que a gente vai fazer a devolutiva para os trabalhadores, né? Para toda a comunidade de Secretaria de Estado de Saúde, né? Então, para as pessoas que participaram, nós tivemos uma participação de 39% dos trabalhadores que participaram da pesquisa, e a gente, no começo, ficou um pouco preocupada, achando que o número não era um número real, sabe? Mas aí a gente entendeu toda a estrutura. É a primeira pesquisa de clima. É a primeira vez que a SES vai ouvir os trabalhadores, ouvir as pessoas que atuam na SES com relação ao clima institucional. Então, é a primeira vez que os trabalhadores tiveram voz para as ações necessárias para que a gente possa mudar esse clima. Então, os 39% para a gente representa um percentual muito grande de profissionais. Tá? Então, a gente está considerando a nossa pesquisa válida e ela provavelmente vai ser o nosso termômetro da avaliação do nosso plano. Tá? E aí a gente tem, né, lá todas as nossas medidas de proteção, que está também definida no plano, tá? Que é a garantia integral contra retaliações desde o momento do acolhimento. A partir do momento que nós atendemos esta pessoa, que é a vítima, o denunciante, a partir daí a gente tem que ter uma garantia que ele não vai sofrer retaliações. Porque o que a gente tem maior preocupação é que esse trabalhador não retorne para o seu local de trabalho, aonde ele está sendo violentado, aonde ele está sofrendo assédio, né? E seja mais assediado ainda, né? Que ele seja colocado de lado, ou que ele possa sofrer retaliações até mais sérias. Por exemplo, se for um servidor comissionado e perdeu o seu trabalho, perdeu o seu emprego. Então, a gente está se cercando de
mecanismo para que esse trabalhador não sofra retaliações, né? Então, o plano tem que fazer essa garantia, dar a este trabalhador essa segurança, né? Que a gente precisa tirar ele daquele movimento de violência que ele vem sofrendo. E que muitas vezes pode passar por recomendações que tire ele, que tire o gestor, que tire o colega que faz, né? Então, assim, e isso é um movimento que a gente precisa conversar, até que todo mundo tenha entendido quão importante e necessário é nós termos essas medidas de proteção atendidas. Para que a gente chegasse nessas medidas de proteção, a gente conversou muito com o secretário de saúde, a gente conversou muito com o nosso procurador, para que a gente não tivesse problemas jurídicos, né? Problemas jurídicos com isso, porque a gente está fazendo, às vezes, recomendações que podem ter repercussões que as pessoas vão ficar muito impactadas, tá? Então, esse movimento ainda está no processo da construção, tá? Então, o que a gente tem como medida inicial, né, para essa vítima? Afastamento preventivo. Então, a gente pode fazer um afastamento preventivo do autor, tá? Sempre que a gente for fazer um afastamento preventivo, é do autor e não da vítima, tá? Mas isso também é num caso muito grave que a gente pode fazer essa suspensão. A suspensão, ela acontece já depois que a gente instaura um procedimento administrativo. Então, é dentro do processo de correição, a gente faz o afastamento preventivo daquele suposto autor, até que a gente possa fazer o julgamento disso, tá? A gente pode fazer ajuste de jornada, flexibilização do regime do trabalho para garantir a segurança psíquica e física e psicológica dessa vítima, realocação segura, né? De repente a pessoa quero sair dali, né? Então a gente fazer essa realocação segura. Pode ser uma alteração tanto provisória de lotação ou unidade do exercício da vítima, né? A gente tem dentro da nossa legislação estadual algumas medidas protetivas aos trabalhadores que sofrem alguns tipos de violência, e aí a gente pode usá-las também para afastar essa vítima do local de trabalho, às vezes da cidade, dependendo do caso, tá? E aí a gente tem o nosso cronograma de implantação, né? Que ele é de até 90 dias, a gente já está quase no final do prazo. Então, em 90 dias, a gente tem que entregar ao Ministério Público do Trabalho e para a Secretaria, como resultado daquilo que a gente está fazendo, né? A estruturação dos fluxos, né? De como vai ser essa rede de acolhimento, como que as denúncias vão chegar, né? Como que a gente vai fazer as capacitações, como que a gente vai conversar. Essa ação hoje aqui é uma ação de capacitação, né, para que vocês entendam, já comecem a se familiarizar com o plano, porque a gente vai conversar muito sobre ele. A regulamentação complementar é o protocolo de acolhimento humanizado e o fluxo estabelecido. Então, esses dois regulamentos, a gente está terminando a construção dele. Eu coloquei, né? A implantação do protocolo, né? Que a gente ainda também está terminando. E aí é começar a fazer a ampla divulgação do plano, né? Porque ela é uma resolução que já está publicada. É evidente que a gente pode, a qualquer momento, né? Olha, foi colocado isso no plano, mas eu acho que isso não cabe, dá para tirar. Aí a gente vai fazer uma discussão, verificar e vai modificar. O plano é totalmente mutável, tá? E então isso era em 90 dias. A gente já está finalizando esse prazo aqui. Em até 6 meses, a gente tem que ter execução de ações iniciais, que é das ações de prevenção, né? Início das capacitações obrigatórias, então as capacitações elas passam a ser obrigatórias com relação a esse tema.
fortalecimento dos canais institucionais que hoje a gente tem para denúncia, né? E em até 12 meses a gente vai ter um painel de indicadores já consolidado com todas as denúncias, né? Com tudo que foi feito e a gente poder enxergar como que está o nosso plano. A primeira avaliação do resultado, provavelmente, ela vai acontecer quando nós fizermos a próxima pesquisa de clima, né? Porque a gente, na nossa pesquisa de clima, a gente tratou muito do ambiente do trabalho. Né? Então, a gente entende que essa avaliação vai vir lá com a segunda pesquisa do clima. Reposição de ajustes e melhorias contínuas. Então, a gente vai sempre, como eu falei, é um processo de construção. Tinha uma equipe, teve uma equipe para esse início, né? Hoje, a gente tem a gerência de atenção ao servidor e o comitê da equidade como sendo os dois organismos, né, necessários, importante para que o plano realmente seja implantado, que a gente consiga fazer com que ele dê sequência e seja uma nova cultura, né, uma nova forma da gente fazer educação permanente. Então, qual é o compromisso da secretaria com relação ao plano? Então, nós teremos, eu sempre de vez falando, nós teremos uma cultura baseada nos direitos humanos, na justiça e na integridade. A SES é nosso e a gente precisa ter nesse nosso um ambiente seguro de trabalho. Então, isso é a nossa concepção com relação ao plano e a gente espera muito que ele esteja implantado dentro dos prazos, que todos os trabalhadores, todas as pessoas tenham essa introjetada. Eu falo que é uma questão do introjetar, né, para que a gente possa realmente falar sobre isso e mudar a cultura organizacional, porque não dá mais para a gente conceber as violências no mundo do trabalho. Não dá mais. Né? E hoje a gente está falando, nós vamos conversar, nós vamos falar, nós vamos orientar, mas também, se for necessário, a gente vai abrir processos de sindicância. Também, se for necessário, a gente vai fazer recomendação de mudanças. Então, o plano vai nos dar esse balizamento, a gente fala um balizamento técnico e jurídico para isso. Tá? Então, a gente precisa falar sobre isso. Né? E isso serve para todas as pessoas da SES. Né? E esse nosso plano, provavelmente, como eu disse, vai para dentro da nossa construção, da nossa política estadual de gestão do trabalho, que está caminhando aí, provavelmente no ano que vem, junho, julho do ano que vem, a gente já tem essa construção pronta. Tá? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Então, isso serve para todo mundo, para todos nós. Então, a gente espera muito que vocês peguem a nossa resolução, peguem a nossa, porque ela é nossa, a resolução é nossa. Né? Lá tem todas essas definições, tem todos esses caminhos para orientar os trabalhadores, para começar essa conversa. Porque eu entendo que quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, menos problemas a gente terá. Porque nós vamos nos ver, né? Nós vamos nos enxergar enquanto pessoas que assediam, pessoas que são assediadas. Então, isso é muito importante, muito sério. E neste momento do mundo, a gente não tem como fugir. Não vai dar para ficar na bolha. Vai ter que todo mundo sair para que a gente possa fazer essa discussão e entender que a gente precisa respeitar o ser humano, né? Quem está na nossa frente. Da mesma forma que a gente gostaria de ser respeitado. Então, por mim, eu agradeço a presença de todos, né? Estamos aqui à disposição. Nosso endereço é Rua Rui Barbosa, número 3.734. 3.734. Nós funcionamos das 7h30 da manhã às 17h30. A gerência que vai cuidar deste acolhimento funciona até às 18h30.
Então é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês e a gente está aqui à disposição, tá?